Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo os desafios do sistema prisional e os resultados do segundo seminário de Criminologia e Política Criminal. Nosso entrevistado é o presidente do Conselho de Criminologia e Política Criminal de Minas Gerais, professor Marcos Afonso de Souza, que organizou esse seminário. Eu vou abrir este último bloco do Pensamento Jurídico com o quadro O Pensamento Literário, no qual o entrevistado vai fazer as indicações de leitura. Aproveitando aqui que o Dr. Marcos já está com os livros na mão, gostaria que o senhor falasse a respeito das suas indicações. São dois livros. O primeiro deles, de autoria de Anthony Lewis, A Trombeta de Gedeon, é um livro interessantíssimo porque examina durante a atuação durante longos anos da Corte Suprema dos Estados Unidos. E o Gedeon, condenado num processo em que a defesa tinha sido feita por ele próprio e com várias condenações anteriores, requereu à Suprema Corte um novo julgamento com a nomeação de um advogado em seu favor. Isso foi revolucionário, não só o pedido, mas principalmente a decisão da Suprema Corte, que até então, 1961, mantinha o entendimento da não obrigatoriedade de nomeação de defensor ao réu pobre para sua defesa no processo criminal. A Suprema Corte mudou a sua jurisprudência em virtude desse pedido do Gedeon, passando a entender que todo réu tem direito ao advogado e, se ele não tem condições de contratá-lo, o Estado deve fornecer-lhe o advogado para a sua defesa. O segundo livro é relativo a um erro judiciário mais ou menos recente, de um cidadão que foi condenado em Congonhas por crime de latrocínio a mais de 20 anos de reclusão, estava cumprindo a pena e, a pedido de várias pessoas, inclusive do então secretário nacional, Dr. Nilmário, o advogado Dino Milharia Filho resolveu fazer um pedido de revisão dessa condenação. E depois de uma luta intensa de dedicação, de paixão mesmo pelo caso, acabou conseguindo a procedência dessa revisão com a consequente absolvição do acusado que tinha sido condenado indevidamente, com uma particularidade. O relator desse pedido de revisão no Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi um dos desembargadores mais rígidos, mais exigentes, mais fiel ao exame da prova, que foi o desembargador Eli Lucas Mendonça. E eu indico esse livro não só em homenagem ao seu autor, Dr. Dino, como uma homenagem ao desembargador Eli Lucas Mendonça, de quem fui professor e de quem tem a honra de ser amigo. Muito bem, professor Marcos, obrigado pelas indicações dessa leitura. E agora eu gostaria de, aproveitando esse exemplo aí que o senhor deu do livro das Trombetas de Gedeon, a respeito da assistência jurídica, que é um dos graves problemas também do sistema prisional. No Brasil, segundo aí de acordo com os dados do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, mais de 190 mil pessoas processadas por algum tipo de crime estão encarceradas aguardando julgamento. Muitas delas, às vezes, ficam presas além do prazo previsto. Como superar esse problema também, professor? Esse problema é um problema gravíssimo, todos nós temos consciência da sua existência e não é fácil de resolver. Mas a preocupação existe sempre, tanto que esse tema foi objeto de consideração em dois painéis do Seminário de Criminologia. Um painel relativo ao preso provisório, à prisão provisória, e um painel relativo à execução da pena. Momentos ambos em que se faz necessária a presença da defesa, porque não é só, como você disse, há mais gravidade no caso, é que muitas dessas pessoas estão presas indevidamente. A própria magistratura, pelos seus mais autorizados representantes, tem reconhecido que um dos graves problemas brasileiros do sistema prisional é o excesso
de presos recolhidos aos diversos presídios, sendo que muitos deles não deveriam estar presos, estão sofrendo restrição injusta da sua liberdade, seja provisória, seja definitiva. O que aumenta a situação de injustiça social, como caso de erro, como o senhor disse há pouco. Evidente. Né? Professor, eu gostaria também que o senhor avaliasse o seguinte, a Defensoria Pública no Estado é tida como um patinho feio no sistema judiciário. Falta estrutura, falta profissional, às vezes faltam salários também. Como superar essa dificuldade? É patinho feio, se assim é considerado, mas deveria ser um fazão, uma ave bem bonita, porque a Defensoria Pública é absolutamente essencial à realização da justiça criminal, uma vez que todos nós sabemos que a grande maioria das pessoas recolhidas à prisão são pessoas que não têm condição de contratar advogados, e principalmente bons advogados para a sua defesa, e isso caberia à Defensoria Pública, evidentemente. Mas esta, por sua vez, não tem condições de responder à demanda que se encontra à sua espera, porque o número de defensores é diminuto e a remuneração ainda precisa alcançar um nível superior. Conto até para você um detalhe pessoal. Por favor. Tempos atrás, quando a organização da Defensoria Pública era diferente, o seu chefe era simplesmente designado pelo secretário, então secretário de Justiça. Eu fui convidado para chefiar a Defensoria Pública e não aceitei definitivamente. O secretário era meu amigo, me convocou, eu não aceitei, porque não havia mínima condição da Defensoria Pública prestar o serviço que ela precisava prestar. Melhorou alguma coisa, mas ainda falta muito para que a Defensoria Pública atinja o resultado ideal. E isso é uma tarefa, é uma reivindicação pela qual todos nós devemos nos bater. Isso até é fundamental para que o próprio judiciário e a justiça funcionem plenamente, não é? Sem dúvida. Muitas vezes o grande problema do juiz é a falta do defensor público, sendo certo que recentemente um juiz de uma vara de Belo Horizonte mandou colocar um preso em liberdade, para escândalo de muita gente, exatamente porque foi realizar uma audiência e não havia defensor público para assistir o preso. Ok. Muito bem, eu conversei aqui com o professor Marcos Afonso de Souza, ele que é presidente do Conselho de Criminologia e Política Criminal de Minas Gerais. Falamos aí sobre os desafios do sistema prisional e os efeitos, as influências dos recursos tecnológicos sobre esse sistema. Professor, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, foi uma honra participar do programa. Obrigado. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para o pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.